Que a paz de meu Mestre Jesus esteja em nossos corações e para darmos início ao nosso estudo da noite, faremos a leitura do livro Fonte Viva, a questão 81, Candeia Viva. Muitos aprendizes interpretam semelhantes palavras do Mestre como apelo à pregação sistemática e desvaiam-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitem que o Senhor lhes impõe a obrigação de violentar os vizinhos através da propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós, aqui, o material de manutenção é a possibilidade do curso à vida. Nossa existência é a candeia viva. É um meio lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem. Se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais famosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceite as verdades indispensáveis, mas não olvideis que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade na renúncia e no sacrifício. E a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Fechamos os nossos olhos e digamos assim: obrigado, Deus, nosso Pai. Obrigado a Ti, Jesus, bondoso irmão e amigo, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos nessa casa de amor para mais uma noite de estudo. Que possamos todos nós assimilarmos aquilo que ouviremos, levarmos para dentro de nós e para os nossos lares. Que possamos sair daqui mais amparados, que possamos daqui sair daqui mais equilibrados, e que o seu amor, Mestre Jesus, possa envolver a todos nós e ao nosso irmão, expositor da noite. Ampara, Senhor, a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Nós estamos dando continuidade ao 4º mês do projeto educativo doutrinário, Reforma Íntima, Desafio de Urgência. O tema que o nosso irmão vai trabalhar para nós, refletindo e semeando uma noite. Que possamos vibrar com o nosso irmão Ricardo. Vou tirar daqui também. Muito boa noite a todos. Deixa eu só afastar a cadeira aqui. Muito boa noite a todos novamente, né? É com muita felicidade que posso estar aqui hoje, trazendo essa reflexão baseada no Espiritismo, né? E quando a gente vem fazer uma reflexão, né, numa casa que é tão querida, que eu também frequentei há um tempo também, fui jovem também, com Alexandre como meu
é tutor, né? Quando toma conta. E hoje posso estar aqui de volta, né? Trazendo a mensagem do Espiritismo, a mensagem de Jesus, uma reflexão sobre a vida. E quando a gente pensa em vida, né? A gente falou do objetivo da reforma íntima, desafio de urgência, e o nosso estudo da noite de hoje está muito ligado à reforma íntima, ao que se refere a essa reforma íntima. E para a gente caminhar, agradeço sempre aos amigos espirituais que vão me intuindo. Eu tenho certeza que nada é por acaso, a gente vai pensando, e essa semana teve tanta coisa, inclusive a página que eu falei para o Alexandre, eu falei, nossa, foi de um estudo que eu ouvi, eu falei assim, nossa, foi muito bacana, do Saulo César, não sei se vocês conhecem, que ele fala dos textos de Emmanuel, eu escuto todas as manhãs, e foi muito legal. E aí eu trouxe para dividir com vocês. E ela fala muito dessa candeia viva, que Jesus falou, né? Que ninguém bota uma lâmpada, né? Uma lamparina embaixo, onde ninguém a vê, mas sim sobre a mesa, ou sobre um armário, alguma coisa que as pessoas olhem e se orientem por ela. E a gente vai ver essa questão da candeia, né? Mais à frente. Mas para a gente dar início ao nosso tema de hoje, né? Refletindo e semeando valores. Quando a gente pensa em valores, né? Eu costumo sempre assim, o que vocês entendem por valores? Quando a gente pensa em valores, o que são valores materiais do mundo? Ouro, dinheiro, posses, tudo aquilo que nos traz o quê? Facilidades, visibilidade, aquilo que culturalmente as sociedades, no geral, elas têm a ambição de conseguir para benefício próprio. Então o valor material está muito ligado ao quê? À posse. A posse, né? E quando a gente pensa, né, nos valores que a gente, dentro da casa espírita, nós como cristãos devemos desenvolver, a gente pensa naqueles valores desenvolvidos por Jesus, cara. Estão soprando ali, ó. Os valores desenvolvidos por Jesus. E os valores, né? Como se nós pudermos buscar a essência da palavra valor, a gente vai ver que valores, eles são regras. Essas regras, elas dizem o quê? O que nós podemos e não podemos fazer. Só que essas regras, né, quando nós cristãos, né, buscamos regras, nós buscamos regras que são mutáveis ou imortais. Nós queremos as regras imutáveis. E elas estão aonde? Nas leis divinas. A gente vai ver mais à frente. Mas é para a gente perceber que os valores, eles são o quê? Eles são flexíveis. Eles podem estar baseados nas regras do mundo ou nas regras do espírito imortal. Na regra que os espíritos nos forneceram através do Livro dos Espíritos. Então, por isso que, assim, quando a gente é espírita, eu fico assim, eu leio, adoro, sou formado em psicologia, eu leio muito sobre neurociência, eu leio muito sobre, às vezes, antropologia. Depois eu vou trazer uma lembrança, um estudo que eu li, né, mais para frente, sobre a extinção dos maias. O que tem a ver com a extinção dos maias com o nosso estudo de hoje? A gente vai perceber que quando a gente é espírita, a gente lê tudo de uma maneira diferente. Tudo de uma maneira diferente. A gente vive de maneira diferente. Então, esses valores, eles são flexíveis. Eles vão ser baseados sobre as regras em que a gente vive. Se a gente vive sobre material, vai buscar o quê? O bem material, o ouro, o dinheiro, o bem material, as vantagens, né? Então, quando a gente pensa em valores imortais, como sopraram ali, os valores que Jesus nos delegou, nos mostrou, na pergunta do Livro dos Espíritos 8, botei até, eu tenho que botar cola, estou ficando velhinho. Livro dos Espíritos, questão 668. O Kardec perguntou aos Espíritos assim, o que Jesus entendia como caridade?
E aí, os espíritos nos responderam assim, né? Responderam para Kardec. Olha, Jesus entendia como verdadeira caridade 3 valores. Ele não colocou com essas palavras, né? Porque eu vou trazer aqui de uma forma resumida. Benevolência, bondade para com todos. Indulgência, olhar o erro, o equívoco do outro com discrição, podendo você ir ali em particular e orientá-lo. E a prova verdadeira do valor imortal do perdão na cruz. Então a gente percebe que Jesus, ele nos mostrou 3 valores importantíssimos: benevolência, indulgência e perdão. Então é muito marcante a gente perceber como que a nossa sociedade, ela mudou a partir de quem? Jesus. Quem esbarrou hoje, né, vindo para cá para o estudo com um soldado romano? Não, soldado romano e um grego. Vocês esbarraram com um grego? Um egípcio? Por quê? O que aconteceu com essas sociedades? Passaram. Por que passaram? Que valores essas sociedades cultivavam, cultuaram? Hoje nós estamos a 2022 anos do nascimento de quem? De Jesus. E a nossa sociedade hoje, ela é estruturada, né? Nós temos aqui amigos professores. Há 100 anos atrás, quantos alunos eram analfabetos? Quantos brasileiros? 10% da população? Ou 90% da população? Vocês estão percebendo os valores que a nossa cultura brasileira hoje cultiva? De educação, moralidade. Por mais que em alguns momentos pareçam imperfeitos, e ainda são imperfeitos, porque nós estamos encarnados. Mas a gente caminhou de uma maneira que o mundo, hoje, ele está mais justo. Isso não, mas tem outras civilizações que a gente percebe lá do Oriente Médio que não cultuam os nossos valores. E se nós percebemos, fizéssemos uma reflexão, se esses valores dessas culturas prevalecessem, para onde que a gente iria? Novamente para onde? Para a extinção. Extinção não, né? Mais para a degeneração. E, deixa eu avançar aqui. Para a gente avançar, para a gente caminhar, né? Para trazer essa definição de valores. Valores são um conjunto de características de uma determinada pessoa ou organização que determinam a forma como estas, aí aqui está marcado, não é à toa em negrito, ó, comportam e interagem com outros indivíduos. E o que eu acho mais fantástico, com o quê? Com o meio ambiente. Então esses valores, né? Isso é uma definição humana, tá lá na internet. E a gente pensa assim, nossa, então esse comportamento e essa interação que os outros indivíduos e com o ambiente, isso são valores. A gente pensa assim, que caracteriza uma civilização com valores, com bons preceitos? E aí, eu não vou responder. Quem vai responder é o Livro dos Espíritos, na questão 793. Eles vão dizer assim, de duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente pode considerar-se a mais civilizada, na legítima acepção do termo, aquela onde exista menos egoísmo, menos cobiça, menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde a inteligência se puder desenvolver com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde menos enraizados se mostram os preconceitos, onde exista menor número de desgraçados, enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de lhe não faltar o necessário. Olha a resposta dos espíritos caracterizando uma sociedade justa. E aí a gente fica assim, mas é bom a gente ter um exemplo, né? É bom a gente sempre ficar gravado com um exemplo. E aí eu trouxe 2 exemplos para vocês. Um passou no Globo Repórter, acho que foi semana retrasada, esse mês, falando sobre o Butão.
Não sei se você já ouviu falar do Butão. O Butão é um país lá do Oriente Médio, se eu não me engano. Ele é considerado o país mais feliz do mundo, né? Isso pelos rankings, né? Por quem estuda, né? Avalia esse tipo de indicador, né? Não sei também qual é o indicador que eles utilizaram. Mas o Butão passou lá, lindos lugares, uma sociedade que cultua, né, o ambiente, cultua as coisas simples, tá sempre tem uma relação próxima entre os seus moradores, e foram falando. E o que fica marcado? Essa relação que eles têm com o outro, essa relação que eles têm com o outro, essa proximidade de entender que, você está bem? Então estou bem também. E aí a gente parte, para o outro extremo, Estados Unidos. A gente percebe que os Estados Unidos são um país industrializado, muito mais industrializado, rico, cheio de recursos, só que ele não está no ranking dos países mais felizes do mundo. Só que o indicador que eu vou trazer para a gente avaliar isso é o índice de suicídios. Se eu não me engano, os Estados Unidos é o terceiro país com maior número de suicídios no planeta Terra. Então a gente fica assim, nossa, uma sociedade com tanto recurso, dinheiro, bem, valores materiais, mas olha, aí a gente vai fazer a reflexão. Por quê? Nos Estados Unidos, pelo que a gente entende da sociedade americana, voltada para o quê? Dinheiro, ganhar mais, estar sempre achando acima dos outros. Olha os valores que essa sociedade cultua e olha o resultado que eles têm. E aí a gente vê o outro, uma sociedade que eu acho que Butão, quem conhece o Butão? Ninguém. Mas aí a gente percebe, o Globo Repórter vai lá e mostra, e a gente pode ler os artigos na internet. É uma sociedade que tem o quê? Bondade, boa fé, benevolência, generosidade. E aí a pergunta se eu perguntasse para os espíritos, qual das sociedades seria mais feliz, a mais evoluída, considerar-se a mais civilizada e legítima, está aí a resposta. Então, quando a gente percebe essas discrepâncias no mundo, os espíritos nos orientam, nos mostram que é a verdadeira realidade. Ainda continuando na definição, ainda estamos na definição de valores. Reunião das normas e preceitos morais ou regras sociais que são passadas de uma pessoa, sociedade, grupo ou cultura para outras. E aí a gente fica assim, grupo, cultura para outras. Aí a gente fica assim, quando uma pessoa sai de um lugar e vai para outro, ela modifica a sua cultura? Ou ela tem uma contribuição para a cultura dos outros também? O que aconteceu quando os japoneses vieram aqui na Copa, nas Olimpíadas? Limpavam, era uma coisa que a gente ficava espantado. Por que nos espantávamos? Porque limpeza, não é um valor nosso, então aquilo nos choca. Só que quando a gente fala, quando a gente, através do espiritismo, pode falar grupo, cultura para outras, a gente lembra de outros vultos, outros grandes espíritos. Francisco de Assis, o que ele agregou na sociedade dele? Paulo de Tarso, depois convertido, o que ele agregou na cultura dele? Então a gente vai percebendo que o espírito, quando ele encarna em uma determinada cultura, ele traz a sua referência, os seus valores, as nossas conquistas, elas são demonstradas através da reencarnação, através das nossas tendências e comportamentos inatos. Nossa, mas ele nasceu bom e ele nasceu ruim. Aí a gente pensa, o mesmo corpo, a gente vai falar do corpo, o mesmo corpo de Francisco de Assis tinha 2 braços, 2 mãos, cérebro, pâncreas, intestino, e outros indivíduos que a gente não gosta nem de citar o nome, porque fizeram tão mal ao planeta Terra, tinham o quê?
Cabeça, tronco, membros, órgãos. Então, o que difere essas duas pessoas? São os valores. Aquelas regras sobre as quais ela está edificada. É uma regra que vai permitir a ela vislumbrar a vida futura, o futuro, a melhoria da sociedade, daqueles que vivem. E aí a gente, né, repara que a espiritualidade está sempre nos amparando ao redor da nossa história. E aí, né, ainda na definição, ó, reunião de normas, preceitos, tudo mais. Esse aqui são os 10 mandamentos. E aí a gente pensa, nossa, mas os 10 mandamentos, há 2.500 anos, 3.000, nem lembro, Moisés nos trouxe esses mandamentos. Mandamentos são regras. E as regras e as virtudes, elas são estruturadas em cima das regras. E as regras, né, como eu já tinha falado antes, elas podem ser amparadas pela sociedade ou pela espiritualidade, depende do teu foco. Mas quando a gente pensa, né, a gente quer assim frisar que a espiritualidade ela vai estar sempre, ó, como é que era o homem de 3.000 anos atrás? Era bruto, era violento. Ele precisava de quê? De regras. As regras vieram. O que aconteceu? Os valores foram sendo o quê? Edificados para chegar até aqui. O que aconteceria se 3.000 anos atrás, né? Aí o Alexandre é um rico fazendeiro. Nossa, eu tenho inteligência, mas não tenho valor nem regra. Nossa, eu queria tanto ser rico como ele. Então o que eu posso fazer? Vou matá-lo e ficar com os bens dele. Não tem regra, nada é errado. E aí, a pessoa que está do meu lado fala assim, não, mas você não pode fazer isso, porque ela tem inteligência como eu. Como é que você vai matar ele? Deixa ele primeiro plantar a plantação. Porque você vai querer sujar tua mão de terra? Não. Depois que ele plantar tudo, a gente vai lá e fica com os bens dele. Vocês estão percebendo a inteligência sem a regra? Sem o valor? Sem a virtude? Então, veio quem? Jesus. A gente vai voltar nessas regras e Jesus nos trouxe a regra suprema, a lei suprema, que é amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua força, de todo o teu entendimento. E o segundo mais importante, né? Amar o teu próximo como a si mesmo. Tão importante, né? Tão importante quanto o primeiro. Amar o teu próximo como a si mesmo. Olha a nova regra que a espiritualidade delegou à humanidade. Amar ao teu próximo. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, a partir daí, a gente já vai tendo o quê? Mudanças de comportamentos. O nosso grande objetivo não é viver um mundo feliz? No mundo feliz, as pessoas jogam lixo na rua. Não. As pessoas não jogam lixo na rua. As pessoas não fazem mal aos outros. As pessoas auxiliam, dividem, né, seus recursos. Então, a gente tem que prestar, né, atenção nessa regra de Jesus, que ele nos delega, porque ela vai mudando, né, o sentido e o significado das nossas vidas. A partir daí, a gente não está mais pensando só em si, mas começa, peraí, mas se eu assassiná-lo para ficar com os bens dele, o que garante que alguém não vai me assassinar e ficar com meus bens? Dá para ser feliz em um lugar desse? Não dá para ser feliz. Olha como que a nossa mentalidade ela vai evoluindo. E aí a grande pergunta, né? A gente que está no mês com essa reflexão da reforma íntima, a grande pergunta é: por que eu preciso ser bom? Por que eu preciso ser bom? E a gente vai entrar numa reflexão em que o espiritismo ele vai estar bem presente. E para a gente falar de espiritismo, a gente tem que ter algumas questões bem claras, né? Acredito que todos são espíritas, né? Já ouviram esse preceito básico. Só que quando a gente pensa em espiritismo, os espíritos, né? Kardec perguntou: o que existe no universo? Os espíritos responderam: olha, Deus acima de tudo,
o espírito, que é um princípio inteligente, que caminha, que evolui, que aprende, que se transforma, e matéria. Matéria é o quê? A madeira, que é o microfone, meu corpo, que eu estou utilizando aqui agora para transmitir a mensagem. Porque o corpo é só uma ferramenta, né? Então, esse preceito básico a gente precisa ter bem em mente, que isso se resume em tudo que existe no universo. Deus, inteligência e a matéria, que vai ser, né, essa ferramenta que o espírito vai se utilizar. E aí, quando a gente olha para o corpo, né, a referência é o Espiritismo de A a Z, que é um livro só de verbetes espíritas, gente. Ele traz definição de cada conceito espírita que a gente quiser, com um dicionário, só que um dicionário espírita. E aí ele vai dizer assim, ó, o corpo, que é o que vai nos interessar hoje, estudar, o corpo é um invólucro material que reveste o espírito temporariamente para preenchimento da sua missão na Terra. Quer dizer, missão na Terra, nós somos daqui? Não, nós não somos daqui. Nós estamos em missão. Para preenchimento da sua missão na Terra e execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. Lembra do princípio inteligente? Ele precisa evoluir, certo? Precisa se adiantar. E essa perfeição, ela é o quê? Ela é relativa. Mas a gente fica como assim, como é que eu daria um exemplo? Eu pensei muito em dar um exemplo para vocês de o que é perfeição relativa. E a gente vendo assim, todo mundo gosta de música, né? Todo mundo gosta de música. E aí, vamos supor, todo mundo gosta de roupa nova? Ah, banda boa, todo mundo gosta. Vamos supor que ali atrás do centro tem disponibilizado para um show do Roupa Nova. E aí, é R$20 a entrada. E aí tem outro show do Ricardo. R$20 a entrada. Quem vocês vão ouvir? Sendo sinceros. O Roupa Nova. Cantar não é um atributo meu. Eu não canto bem. Se eu começar a cantar, vocês vão perceber que, olha, não é o quê? Não é esse adiantamento, essa habilidade, ele não veio com ela para desenvolver. Mas tem aqueles que têm a excelência, alcançar uma perfeição que você usa eles como referência. Na ciência, Mário Sérgio Cortella. Quem paga para ouvir Mário Sérgio Cortella? Sabe quanto tá? Ele vai vir acho que é no Sul América. Vê o precinho. E a gente pensa, nossa, olha as nossas referências. É a perfeição no intelecto, na transmissão de valores, de conhecimento. Então, olha que coisa bacana. E o nosso corpo, né, ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta. Só que essa ferramenta, né, ela é programada para que a gente evolua, para que desculpa o termo a gente, para que nós nos melhoremos cada vez mais. Sabe por quê? Não coloquei aqui porque seria muito cérebro, muita neurociência. Só que no nosso cérebro, no nosso corpo, existem mecanismos, tipo o cérebro, vou usar o cérebro. A gente tem estruturas no nosso cérebro chamadas de neurônios espelho. É um sistema de neurônio que eles são especializados em entender as ações e as intenções das outras pessoas. Então, olha como todo ser humano tem isso. Então, o espírito, esse princípio inteligente, quando encarna, ele já tem o quê? Essa capacidade. Ele já tem uma ferramenta adaptada ao quê? Ele vai ter que se ajustar à ferramenta. Vocês estão percebendo? Por mais que ele seja inferior, quando ele entra em um corpo como o nosso, ele vai ter que se ajustar. Ele vai perceber, ele vai ter que aprender a ler, vai ter que aprender a escrever, a desenvolver valores. Então, o nosso corpo é essa ferramenta perfeita e ele nos impele ao desenvolvimento. Só que uns vão mais rápido e outros vão mais lento, mais devagar. Mas quando a gente pergunta assim, por que eu preciso ser bom? A gente vai perceber que essa transformação, ela depende de quem? De Jesus? Não depende de Jesus.
Depende, por quê? De uma certa maneira, ele já nos trouxe o quê? As lições nas quais devemos nos espelhar. Mas o trabalho de reforma íntima é escolha nossa. A espiritualidade nos deu o corpo, a ferramenta. É igual dar uma enxada para alguém capinar o mato. E não vou capinar agora não. Mas a ferramenta é sua. Então cabe a você desenvolver as suas habilidades. E a gente pensa assim, né? Na planta a inteligência fica adormecida. No animal ela sonha. Essa é uma frase do Leon Denis. Apenas no homem acorda, conhece-se, possui-se e se torna consciente. Então, o que é se tornar consciente? A gente não perder muito tempo nesse slide. Tornar-se consciência é sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais. Então, vocês estão percebendo onde a gente começa a compreender a Deus, a Jesus, os valores, as regras da natureza? Vocês estão percebendo? Quando nós estamos encarnados em um corpo de homem, de mulher, né? Um corpo nesse estágio evolutivo. E a gente pensa assim, nossa, mas e aquele corpo do homem das cavernas era imperfeito? Ele não era imperfeito. Ele era ajustado ao quê? Às necessidades daquele espírito. E lá ele trabalhava valores como família, construindo esses laços. E é importante a gente ter em mente essa questão da consciência como busca de sentido do que é certo e do que é errado em motivos individuais. Estão percebendo como o individual vai sendo transformado? E o Divaldo, né, ele tem um vídeo muito bacana no YouTube, né, que ele fala sobre cuidado com o corpo. Só que eu vou pegar só essas frases aqui para a gente ir para o nosso estudo. Estamos no processo, né, ele diz assim, estamos no processo da mudança do instinto para a razão. Estamos mudando, né, de instinto para a razão. Os instintos, eles são os hábitos condicionados pelo organismo, são os hábitos condicionados pelo organismo para a própria sobrevivência do indivíduo. Então, os instintos, eles estão o quê? Nos condicionando. Beber água, você precisa comer, você vai para procurar comida. Quando é que a gente tem essas necessidades? Quando estamos encarnados. Então a gente precisa vir aqui na Terra para buscar essas necessidades. E aí a gente avança um pouquinho. Quando a gente fala, né, de valores, como é que eram os valores do homem das cavernas, do instinto? Porque o Divaldo está falando assim para a gente, estamos no processo da mudança do instinto para a razão. E aí a gente vai primeiro falar do homem das cavernas. Como é que era o homem das cavernas? Instinto de conservação. Eu tenho um melão aqui na minha mão, sou homem das cavernas, aquele corpo bruto, tem um melão. E aí o Alexandre se aproxima de mim. Não, o melão é meu, eu vou comer. E ele está com fome. Só que esse comportamento de meu, a gente chama de quê? Egoísmo. Estão percebendo onde uma variante biológica cruza com o valor? Vocês estão percebendo? Instinto de conservação é meu, egoísmo. E aí, o que vai acontecer? Esse homem vai evoluir, esse princípio inteligente, esse espírito vai encarna, desencarna, vai adquirindo cada vez mais valor, mais habilidade e vai chegar aqui, Lembra da história que eu contei? Do fazendeiro querendo as posses do outro? Ele vai chegar aqui, 5.000, 4.000 anos atrás, em que o homem tinha inteligência, mas não tinha regras. E aí Moisés veio, trouxe os mandamentos, e aí a sociedade começou a se organizar. O ser humano, essa essência espiritual encarnada, ela começa a adquirir o quê? Esses valores imortais. Começa a entender o quê? A lei divina. O que é a lei divina? Pergunta 614 do Livro dos Espíritos. O que é a lei natural? A lei natural é a lei de Deus, da qual o homem só sofre quando se distancia. Então a gente vai aprendendo, entendendo o que é a lei natural,
Que Jesus falou o quê? Amar aos outros como a si mesmo. E aí, essa aqui que é a grande virada de chave da humanidade. Aqui é a grande virada de chave da humanidade. Jesus. O que acontece com Jesus? O amor, ele passa a orientar o quê? A inteligência. Lembra daquele melão que eu tinha? Eu tenho um melão aqui. E aí Alexandre chega perto de mim. E aí, não, o melão não. Mas aí Jesus fala assim, olha, divide com ele. Divide com ele. Por quê? Porque você dividindo com ele agora, ele não vai ter fome, não vai te atacar. E aí eu vou falar para Jesus assim, Jesus, mas eu estou dividindo, mas tá incomodando. Esse incômodo são as nossas más tendências. A gente está buscando vencer o quê? O que a gente está buscando vencer? O instinto. Essa variante biológica que nos impulsiona, é involuntário. Né? O animal não é involuntário, quando você bate ele te ameaça? É involuntário. E a gente passa o quê? A usar a razão. E aí, quando eu divido, e aí Jesus fala, olha, divide com ele. Sabe por quê? Porque hoje você divide com ele, está sentindo esse incômodo ruim. Mas quando ele dividiu dele com você, o que você vai sentir? O que vai sentir? Uma gratidão tremenda. Gratidão é um valor que a gente quer desenvolver? É um valor. Vocês estão percebendo a virada de chave que Jesus deu na humanidade? Tem uma frase maravilhosa, né? A gente que escuta música espírita, no Senhor das Estrelas, do Tim Vanessa, né? Eles têm um refrão que eles falam assim, ó. Que divisam esses olhos límpidos, que revelam os céus na terra e anjos nas feras. Quem são essas feras? Que céu é esse na terra? Porque a gente acha que, nossa, quando eu chegar lá no céu, ninguém vai me fazer mal, todo mundo vai me tratar bem, as pessoas vão ser felizes. Então Jesus, revela céus na terra e anjos nas feras. É muito marcante. Olha o potencial que Jesus viu na gente. Olha o potencial, olha quanto esforço a espiritualidade vem fazendo para transformar a nossa existência. E ele nos mostrou isso, que se a gente resiste a essas más tendências do egoísmo, de fazer mal aos outros, a gente vai colher os benefícios. Já colhe você perdoando, você lembra dos 3 valores que Jesus nos ensinou? Benevolência, indulgência e perdão. Se você já cultiva isso, a sua vida se transforma. Você passa, a relevar. Nossa, me xingou e nem percebi. Aí você vê o outro cometendo um erro. Nossa, mas ele está esquecendo de alguma coisa, vou lá orientar ele. A sua postura com os outros, ela é diferente. Só que Jesus já nos deu o exemplo, mostrou o caminho. Só que depende de nós. Depende de nós cada vez mais se alinhar com quem? Com todo esse exemplo que ele nos deu. Por isso que é importante a gente perceber isso. Os valores, eles são edificados em cima de regra. A regra humana ela é mutável. Jogar lixo na rua não era crime, agora é. Olha como muda. Algo que era crime, daqui a pouco fica legalizado. E a gente vai percebendo que, vai tudo se desajustando, a gente não sabe o que é certo. Mas quando a gente procura os valores imortais que Jesus nos trouxe, fica tudo certo. O caminho é margeado, está marcado. Então é muito importante a gente ter essa noção. E aí, a gente vai avançando, por conta do horário, é contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? O que nos interessa? A resposta. Os espíritos vão nos esclarecer o seguinte, os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. A gente precisa viver em sociedade para se auxiliar. Se nós cultuamos valores, isso fica mais fácil, porque aí eu não vou achar que alguém vai me fazer mal, eu vou entender que... Lembra da questão da sociedade mais justa?
Ó, qual é a sociedade mais justa? Onde todo homem de boa vontade esteja certo de não lhe faltará o necessário. Então a gente vai ter essa certeza, ó, não me falta o necessário para eu sobreviver. Essa certeza que a gente quer, que a gente ainda não tem. E, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Ai, cara, mas a gente não está estudando família. Não está estudando família? Não está estudando família. Mas se a gente colocar, não sei se é adjetivo, substantivo, se a gente colocar um universal aqui nesse final, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família universal que Jesus nos delegou? Qual seria o resultado de relaxar toda essa conquista que nós temos? Uma recrudescência do egoísmo. Não é o que a gente está percebendo? A sociedade está virando o quê? Egoísta. É eu, eu preciso ganhar, eu preciso ter. E as famílias vão sendo desestruturadas. A gente fala em família, a gente pensa logo na nossa família, né? Pai, irmão, irmã, mãe, tio. Só que quando a gente pensa na família universal, que é humana, a gente está vendo nossos irmãos lá de outro país brigando, a nossa sociedade lá, os nossos irmãos da África sempre passando fome, cada vez com mais dificuldade. A gente vê os nossos amigos lá, nossos irmãos americanos cada vez se suicidando mais. Vocês estão percebendo onde é que o relaxamento dos valores, de todo esse trabalho que a espiritualidade tem para nos esclarecer, vai culminar? No egoísmo. E aí o que vai acontecer? Se volta o egoísmo, a gente volta, não volta porque a gente sabe que não retarda, mas a gente vai ter um problema na nossa sociedade, que vai voltar para onde? Quase lá para a idade das pedras, da pedra lascada, em que é meu, é teu, é teu. E aqui é aquele exemplo que eu falei para vocês. Lembra que eu falei dos maias? Por isso que eu falo, quando a gente é espírita, a gente lê as coisas de maneira diferente. A gente tem um olhar diferente para a vida. Aí eu estava vendo lá, a causa do desaparecimento dos maias. A gente acha que, porque chegaram os colonizadores, trouxeram doença. Só que isso aí foi um dos fatores. Na reportagem, estava falando o que aconteceu. Teve uma grande seca. Nessa grande seca, o que acontece? Falta alimento. Se falta alimento, aquele refrão, jargão, farinha pouco, o quê? Meu pirão primeiro. E aí tá faltando alimento para os índios. O que acontece? Começam a brigar. E esse foi um dos fatores que levaram à extinção de uma civilização. Uma civilização que estava fora da Europa, mas tinha o quê? Tinha calendário, tinha de uma certa forma uma confecção têxtil, tinha calendário, tinha pirâmides. Nossa, uma pirâmide? Pera, o que tem esse lance de pirâmide com a ver com o estudo? Ué, reencarnação. De onde vocês acham que eles tiraram a inteligência e a habilidade para erguer aqueles monumentos? Como que aqueles espíritos auxiliaram na cultura lá dos índios? Vocês pararam para pensar isso? Estão percebendo como o nosso olhar é diferente? A gente olha até para a história da humanidade e percebe isso. A espiritualidade está sempre nos auxiliando, está sempre mostrando. E esqueci o nome da palavra agora. O auxílio divino, a misericórdia de Deus é tão grande que ele permite que aqueles espíritos que construíram lá aqueles monumentos encarnassem aonde? No meio dos índios. Para quê? Para poder alavancar o progresso até daqueles seres que estavam ali também. Levar o quê para aqueles povos ali? Regras, valores. Eles também cultuavam seus deuses. Então a gente percebe que cada vez mais a espiritualidade nos auxilia, mas depende de nós. Por que eu preciso ser bom? Porque só depende de mim. A história mostra isso, a fisiologia humana, se você estudar, mostra isso. Mas a gente percebe que a sociedade não compartilha disso. Por que não compartilha disso? Você chega para qualquer um na rua assim, você acredita em espírito? Espírito? O que é espírito?
Estão percebendo? Então esse esclarecimento ele tem que ser difundido, tem que ser espalhado. Porque quais indícios, né, se reconhece uma civilização completa? E aí, né, na primeira ali, resposta dos espíritos, né, mais em cima, né, da pergunta, eles vão colocar, ó, reconhecê-lo-eis pelo desenvolvimento moral. Não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Vocês estão percebendo? Quando a gente vai ser considerado civilizado? Ah, nossa, mas o povo tal lá já consegue, sabe, já tem cura para tudo, eles já ganharam não sei quantos nobres da paz, da paz não, do Nobel, prêmios nobres, e a gente fica maravilhado com isso. Mas quando a gente vai ver outros indicadores como felicidade, grau de espiritualidade, vocês já tiveram curiosidade de olhar na Organização Mundial da Saúde? O que ela considera saúde? Saúde é o bem-estar físico, mental, social, não simplesmente a ausência de doenças. Olha como caminhou, olha como caminhou. E aí, quando você vai procurar, se vocês tiverem a curiosidade, eu ia deixar como dever de casa, mas é muito importante, não dá para ser dever de casa. A Organização Mundial da Saúde, ela tem um conceito de espiritualidade. Procura ela para vocês verem. O que é espiritualidade para a Organização Mundial da Saúde? É um conceito de significado e sentido de vida. Significado e sentido de vida. Olha um órgão materialista norteando escolhas de sentido e significado de vida. Vocês estão percebendo? Isso é de 1988. Ah, mas isso é antigo. Antigo? É porque vocês não estão familiarizados com a reflexão. Sabe por quê? Lá em 1861, quando Kardec perguntou qual o objetivo da encarnação, o que os espíritos responderam? Auxiliar. Pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Está lá. Evoluir e auxiliar no progresso, auxiliar na parte que lhe compete. Não está parecido com sentido e significado de vida que a Organização Mundial da Saúde, mais de 150 anos depois, elegeu como critério para uma vida saudável e feliz? E, né, uma vida de sentido? Então a gente percebe que olha como a espiritualidade vai movimentando, né? Qual a mais meritória de todas as virtudes? Por quê? Eu poderia vir falar dos valores, né? Gratidão, amor, só que eu preferi tentar trazer a essência, o que estrutura todos os valores que a gente tem que buscar. Por que buscar? Por que ser bom? Você precisa ser bom? Por quê? Porque você é um espírito. E quanto mais você evoluir, mais você vai ser promovido, mais você vai ser feliz. E quando a gente pensa assim, qual o mais meritório de todas as virtudes? Eu vou ler só essa parte aqui que eu acho que deve ser destacada. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A virtude, sempre que há resistência o quê? Voluntária. Ah, qual a melhor das virtudes? A gratidão? Não. Resistir ao mal pendor. Qual é a maior de todas as virtudes? Amor? Para o nosso estado evolutivo, qual é a maior de todas as virtudes? Resistir a nossas más tendências. Essa é a maior virtude que a gente pode desenvolver. Para encerrar, né, seu último slide, por que eu preciso ser bom? Jesus nos respondeu há 2000 anos atrás. Ele disse assim, ó, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então, nós receberemos a cada
conquista que alcançarmos, a cada desafio que superarmos. Então, precisamos encarar a vida como um desafio, como essa missão, que estava lá na resposta, é missão e desafio para que a gente cada vez mais se pareça com Jesus. Seja benevolente, seja indulgente e tenha perdão na medida da excelência. E, para encerrar, né, gosto muito do Emmanuel. O Emmanuel tem uma frase maravilhosa, eu adoro essa frase. Ele diz assim, o corpo confere a existência, mas a vida é obra nossa. Minha mãe me deu a vida. Eu sou o resultado das células, né, da minha mãe e do meu pai. Só que isso é só o corpo. Isso é só o corpo. A vida é o que a gente constrói. Bezerra de Menezes é um conjunto de células do pai e da mãe dele. Mas a vida e a obra que ele deixou, isso é obra de quem? É obra dele. Então que a gente fique com essa reflexão de que nós somos o resultado do que escolhemos ser, do que escolhemos fazer. E estamos sempre amparados por Jesus, amparados pela espiritualidade e principalmente por Deus. Tá? Que Ele possa nos abençoar e agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Tá? Agradecemos ao nosso irmão que Jesus possa receber toda a sua alma. Muito obrigado pelo estudo da nossa prece, dizendo assim: querido Mestre Jesus, nesse momento, pedimos a Ti que possas envolver a cada irmão que aqui está, que possam nesse momento receber, segundo a necessidade de cada um, os fluidos necessários à sua caminhada. Que os amigos espirituais, através dos médiuns aqui presentes, possam levar a cada um dos irmãos o amparo necessário, o medicamento necessário, o fluido necessário para o reconforto, amparo e o reequilíbrio de seus corpos. Que os nossos irmãos possam sair deste ambiente mais fortalecidos e equilibrados do que quando aqui chegaram. Que a tua paz, Mestre Jesus, possa envolver a cada um desses irmãos que aqui estão nos dois planos da vida. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30 e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Não é mais obrigatório o uso de máscara, sendo opcional. Não deverão comparecer pessoas com febre ou quaisquer sintomas de resfriado ou gripe. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos 2022, presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial, aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas, iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos. Presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família. Presencial
para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis. Aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Vacinar-se é um ato de amor ao próximo e a si mesmo. Vacine-se. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, Rua General Olímpio, 607, Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ. Telefone 21 3395 0509.